Comitê Central número 38, edição de 20 de janeiro de 2022, convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje vamos falar de uma lição de história, cortesia do Primeiro-Ministro. Vamos falar da história dos eleitores isolados a 30 de janeiro. No Camarada da Semana vamos conhecer um novo capítulo da história TAP David Neeleman e na sessão de esclarecimento vamos tentar perceber porque não passa à história a ideia de que para votar é mesmo preciso ir a um local, colocar uma cruzinha num papel. Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto, vamos começar com o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, no debate entre os 9 líderes com assento parlamentar, referiu o facto de Portugal ter sido nos últimos anos ultrapassado por vários países do antigo bloco comunista do leste da Europa. Comentou esse facto baseando-se na história, dizendo que a história explica porque é que Portugal foi ultrapassado por esses países, não se alongando muito nos comentários e deixando no ar a dúvida sobre o que é que exatamente quereria isso dizer. Vocês perceberam onde é que António Costa quereria chegar com esta questão da história explicar porque é que Portugal foi ultrapassado por tantos países nos últimos 20 anos em termos de riqueza? Força, Carlos. Força. Eu começo por dizer que acho que António Costa tem razão. E, efetivamente, a história conta exatamente o que aconteceu. E a história começa ali, em meados dos anos 90, quando António Guterres chega ao poder e traz com ele uma trupe que viria a controlar o poder nos 25 anos seguintes, José Sócrates, o próprio António Costa e Santos Silva e por aí fora. E enquanto isso estava a acontecer, enquanto um conjunto de pessoas tinham um plano para tomar conta do Estado, assumiu o poder e raramente o largou desde meados dos anos 90, o que aconteceu foi que na Europa de Leste estava a ocorrer um processo de certa forma inverso, que é um conjunto de pessoas com ideias muito claras para aquilo que deveria ser o desenvolvimento desses países. Eu lembro-me de ouvir o primeiro-ministro da Estónia, ou alguém que foi primeiro-ministro da Estónia no princípio deste século, depois tornou-se comissário europeu, a falar da importância de ter lido Friedman e Hayek, ter lido todos esses autores economicamente liberais, disse mesmo num debate da importância disso, e esses países tiveram líderes com outro tipo de leituras, que já tinham experimentado o comunismo e sentiram o que é viver num país de direção central em que o Estado tudo pode fazer, e a história é essa. Efetivamente, a história do porquê de nós hoje estarmos muito mais estarmos a atrasar em relação a esses países e esses países estarem a crescer, parte muito daí das duas coisas que aconteceram nos anos 90. Uns saíram do regime comunista com lição devidamente aprendida, outros estavam sem a lição aprendida e querem, passo a passo, levar o país para uma gestão mais estatizada, dominada por um conjunto de pessoas que querem controlar a máquina do Estado e que a controlam bem. Não pode ter sido isto que António Costa queria dizer, atenção, como é óbvio. Portanto, agora vamos ouvir Alberto Gonçalves. Como ele está de saída, pode-se ter tornado um pouco mais honesto, ou inventar algumas coisas que não pode dizer. Já estamos a assumir a saída do homem? Epá. Vou pôr champanhe no frigorífico para celebrar a entrada do Pedro Nuno Santos. Opa, eu quero... Pois é essa. É que as pessoas hoje que votam PS não sabem muito bem quem é que estão a votar. É como já em 2015 não souberam. Não sabem de qualquer forma, mas agora nem o nome sabem. E eu achei piada tu falares as referências literárias de economia, claro, desse primeiro-ministro da Estónia, não é? E estava a pensar que livros terá lido o Costa. Para além do Dica da Semana, que na altura saía com regularidade e outras leituras do género, não estou a imaginar que ele tenha lido, talvez umas fotocópias que lhe deram, não faço ideia. Fotocópias? Epá, pois não dessas. Não no sentido metafórico. Não, claramente. Fotocópias para todos os efeitos legais. Sebentas mesmo de coisas.
Por acaso Apontamentos, eu talvez. estava a falar literalmente, não estava a querer fazer as fotocópias com aquelas coisas que eles dizem, responder aos desafios do futuro, não sei o quê, continuar o amanhã mantendo a tradição e tal. Aquelas coisas aquela conversa barata que eles usam de certeza. É claro que a história explica isto e a história há de explicar. Se os portugueses continuarem, se as sondagens estiverem certas e continuarem a votar no PS e no Dr. Costa, a história há de explicar como é que um povo chegou a este grau de masoquismo. Ou se não explicar, a história pelo menos vai se espantar com isso e vai haver especulação. Estou a imaginar daqui a 50, 150, 200 anos, haver historiadores a pensar como é que é possível que um povo caia nisto desta forma. Mas é o que tem acontecido. Eu lembro que o Dr. Costa, em 2015, fez aquela habilidade que ele fez. Mas em 2019 ele ganhou com a habilidade explícita. Não foi preciso a habilidade, ou seja, o Dr. Costa ganhou de facto as eleições. E agora tudo... Por pouquinho, mas ganhou? Sim, pouquinho, sim, não foi tão pouquinho em 2019. Pois não. Não foi assim tão pouquinho. E pelas sondagens de agora, o mais certo, nada está garantido, esperemos que não, pelo menos da minha parte, mas o mais certo é que ele ganhe, ou seja, os portugueses, há um número, quando se diz que 35%, por exemplo, dos portugueses vão votar no PS ou de facto votarão no PS, na prática são para aí 17 ou 18% da população adulta que vota no PS. Não é uma fatia da população, estou a contar com a abstenção, não é? Não é uma fatia da população assim muito vasta. É um número suficiente de pessoas que o PS tem acomodadas ou controladas materialmente, ou que sonham que o PS lhes pode dar esse conforto, e isso é o suficiente para vencer umas eleições em Portugal. Não é preciso ter muita gente, ou seja, aquela gente não vota por achar que o país está melhor ou está pior, vota por achar que a sua situação pessoal está melhor ou está pior, ou está melhor, no caso de votar em PS, ou poderá vir a estar melhor se o PS continuar no poder, ou tem a certeza de que está melhor, ou tem a ilusão de que poderá melhorar. Apenas por... eu ia dizer favores, mas não são bem... Mas o PS paga diretamente essa faixa de pessoas, tem essas pessoas mais ou menos garantidas. É uma governação, para além de outros interesses que eles tentam satisfazer, satisfazem uma percentagem suficiente da população para garantir umas eleições. Ninguém está ali a votar, dessas pessoas, ninguém está a votar por achar que o país está a ficar mais rico, ou não. Sim. Mas também existe alguma aversão ao risco, e quanto mais o nível de vida estagna, mais as pessoas se agarram àquilo que têm, e qualquer alternativa que venha apresentar algum tipo de mudança, não é? Mudança, reforma, as pessoas já estão tão perto do limiar que muitas vezes preferem não arriscar porque têm medo de ir abaixo desse limiar. Isso é uma questão terrível, é algo bastante terrível, porque há muitas oportunidades para estarmos bastante acima deste limiar em que estamos hoje, que o facto disto dar um incentivo a que não se arrisque mantém-nos estagnados, basicamente. Carlos, nem chega. Sim, eu percebo essa ideia. Desculpa, Tiago, eu percebo a ideia do medo do risco, sim. Mas nem é grande risco, quer dizer, correr com o socialismo ou trocar o socialismo por uma forma mais racional de governar um país é coisa menos arriscada que o país podia fazer, acho eu. Sim, mas essa não é sim. Na cabeça, mas a percepção não será essa a percepção. A percepção não é essa. Eu não sei se isto de referir a história destes países como justificação para nos terem agora ultrapassado, não é um miminho de Costa aos seus parceiros, ex-parceiros de geringonça, porque isto soa-me um bocadinho àquela história de, não, porque os países comunistas eram muito fortes na formação das pessoas, e a saúde em Cuba, e portanto isto era natural que nos ultrapassassem. Há um bocadinho essa ideia, também aplicada recentemente numa discussão muito interessante em que o Carlos esteve envolvido, creio eu, em relação à Irlanda. Tinha um bocadinho a ver com isto, neste caso era de falar em inglês e tal, e no caso dos partidos comunistas há sempre aquela ideia de que de facto a formação nos países comunistas era muitíssimo boa, embora as pessoas depois não a pudessem provavelmente aplicar em coisa nenhuma. Não sei se isto também não é isso, é um miminho, era a inevitabilidade destes países comunistas terem formado espetacularmente estas pessoas que inevitavelmente acabariam por fazer com que os seus países se tornassem mais prósperos do que o nosso. Desculpa, foi o Costa que puxou o assunto dos países
Os Não, países não que foi. Não, ele foi confrontado com isso. Não, foi Sim, confrontado. Sim, foi confrontado. Portanto, em princípio, não foi nada disto que se passou. As pessoas muitas vezes quando usam esses argumentos não entendem o efeito diferencial. É como eu dizer, estar sentado no sofá a engordar e dizer que um tipo qualquer que vai ao ginásio todos os dias, epá, não, ele é assim musculado porque É a configuração dele. é genética. Epá, Sim. não sei, até pode haver alguma questão genética que ajude, mas a verdade é que ele vai ao ginásio e eu não. Portanto, não há ali grande forma de dizer... Carlos, depois há uma recusa da própria realidade. Quando tiveste aquela discussão pública sobre a Irlanda, Sim. do outro lado do debate, quer dizer, as pessoas negavam os factos, não é? É isso. Arranjavam maneira de dizer que A aquilo Irlanda, é, exatamente com a mesma superioridade em termos de qualificações, estava ao nosso nível nos anos 80, portanto não foi isso que mudou, foi outra coisa. Da mesma forma que os países de leste, com a mesma vantagem em termos de qualificações há 20 anos, estavam bastante atrás de nós. Portanto, e não foi isso que mudou. Sim, Antes, pelo contrário, nós é que mudamos. Nós hoje estamos, em termos relativos, mais próximos em termos de qualificações em relação a esses países do que estávamos há 20 anos. Só que isso não provocou o nosso desenvolvimento. Aquelas teorias do desenvolvimento nunca conseguiram apurar critérios únicos para explicar a forma como os países se desenvolvem. Sim, Nos casos a educação é determinante, noutros casos não é. Não é? É um fenómeno ligeiramente complexo que, em princípio, envolve algumas coisas, não é? Algumas variáveis. E não tão simples assim. E muda muito de país para país. Se não aplicava-se a mesma receita a todos, não é? Corria de todos. Agora, governar racionalmente, de uma forma minimamente racional, governar de forma não socialista, que é a forma mais irracional como ocorre, é capaz de ser boa ideia. Era giro experimentar e quem sabe vamos acreditar que a 30 de janeiro podemos ter um vislumbre de como seria um país nessas circunstâncias. E a propósito das eleições... O Dr. Rio, desculpa, esse antissocialista. Pois, exatamente, é a nossa grande esperança.